Olá, gente querida, graça e paz, boa noite. Eu quero te convidar hoje a abrir a sua Bíblia no texto de Paulo, a igreja de Corinto, e nós vamos abrir hoje no capítulo de número 3, meus irmãos. Nós estamos na nossa série Coríntios, e nós chegamos no capítulo 3, que o Espírito Santo hoje ele possa nos abençoar de uma forma rica e maravilhosa, tá bom? Mas o que a gente vai encontrar no capítulo de número 3? Eu peço para os meus amigos da mídia me ajudarem no capítulo 3, e a gente vai já abrir os primeiros versículos. Gente, Paulo ele vai apresentar aqui no capítulo de número 3, a igreja de Jesus usando 3 metáforas. Ele vai usar 3 exemplos. Então ele vai dizer que essa nossa reunião, aquilo que a gente representa como igreja de Jesus, ele vai dizer que a igreja de Jesus, ela é uma grande família, amém por isso? É um grande campo também, é uma lavoura onde Deus está trabalhando, e a gente percebe Deus trabalhando no nosso meio. Mas a igreja também, ele vai fazer uma comparação, que é um grande edifício, que Deus está ornamentando. Então é mais ou menos assim, no capítulo 3 de hoje, o apóstolo Paulo, ele vai falar para nós, através desse texto, que a igreja de Jesus, como uma família de Deus, é um lugar de comunhão, amém por isso? Como campo e lavoura de Deus, é um lugar de crescimento, mas como edifício, irmãos, é um lugar de qualidade, glória a Deus por isso. Então eu convido você agora, os pastores, as pastoras aqui presentes, os irmãos, os líderes, eu quero convidar todos vocês a entrarem comigo agora no capítulo 3 de 1 Coríntios, amém por isso? Então vamos lá, primeiro versículo de 1 ao versículo de número 4, o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, que a igreja de Jesus é uma família de Deus. Nesses versículos ele vai dizer o seguinte, olha, a partir do versículo 1, gente, olha a seriedade do que ele fala aqui. E eu, meus irmãos, eu não vos pude a falar como espirituais. Já pensou um negócio desse? Mas como a carnais. Paulo está dizendo, como meninos em Cristo. Olha o versículo 2, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não é assim que vocês se comportam como carnais? Então o que o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai tratar com a igreja de Corinto, e ao mesmo tempo vai tratar com a igreja batista missionária da Amazônia, através desse texto. Ele está falando que a igreja é um lugar onde a família de Deus, ela se reúne, amém por isso? E se nós somos uma família, então esse nosso ambiente precisa ser um ambiente de comunhão, a gente precisa viver em comunhão. Então Paulo, quando ele olha para a igreja de Corinto, ele diz para aquela igreja que os irmãos, eles são carnais naquela igreja por 2 motivos, meus irmãos. Ele diz então que o primeiro motivo é porque eles não tinham profundidade no conhecimento da palavra. Eles não liam a Bíblia, eles não meditavam, eles não tinham o devocional deles organizado. Eles não tinham profundidade na palavra, eles não tinham profundidade na oração. Eles não tinham uma vida organizada para orar. Eles não faziam um momento pessoal de oração deles. E olha que coisa interessante, né? Hoje nós inauguramos o primeiro momento de jejum lá na nossa torre de oração. Irmãos, os pastores jejuaram hoje, olha. Jesus está voltando mesmo, né? Pastor jejuando lá, teve pastor que ficou amarelo lá, mas gente, a glória de Deus desceu naquela torre, viu? Foi uma bênção. Então a gente está falando isso para vocês, porque a torre de oração da nossa igreja fica lá em cima, irmãos, é a escada que não acaba mais, mas a torre está aberta, tá bom? Os pastores, eles estão transitando lá, toda terça-feira pela manhã, nós estamos separando a manhã de terça para jejum, é o jejum coletivo da igreja,
é o nosso dia oficial de jejum. Todo culto nosso, 30 minutos antes, a equipe pastoral com alguns irmãos estão se reunindo também. Então, antes de vir para cá para o culto, a igreja está orando lá na torre de oração. Então, todos vocês estão convidados, tá bom? A fazerem parte desse movimento, a estarem contribuindo, a estarem participando desse momento que o Espírito Santo de Deus está movendo o coração de todos nós, como membros do corpo de Cristo, aqui na Igreja Batista Missionária. Amém por isso? Então Paulo chama aquela igreja de carnal por dois motivos. O primeiro motivo é que eles não tinham profundidade na palavra, não tinham profundidade na oração e não tinham profundidade na comunhão. O segundo motivo, meus irmãos, é porque era uma igreja que vivia em desunião. Eles tinham preferências. Um dizia, eu sou do Paulo. O outro dizia, não, eu sou do Apolo. Aí o outro dizia assim, olha, não quero saber de uma coisa, eu não sou nem de Paulo e nem de Apolo, eu sou do Pedro. Então Paulo, quando vê esse tipo de preferência, esse tipo de comportamento, ele está dizendo, gente, isso aqui não é igreja, porque a igreja é família. Já pensou lá dentro da sua casa, a gente tivesse, você que é pai, você que é mãe, a gente tivesse preferência por filho? Então a gente que é pai e que é mãe, a gente trata os filhos iguais, né? E você que é filho também, você não pode ser também, né? Isso é uma forma desrespeitosa, você dizer, olha, eu amo mais meu pai do que a minha mãe, ou eu amo mais minha mãe do que o meu pai. Não, família é família, gente. A gente se ama, a gente se suporta, a gente se perdoa, a gente está sempre recomeçando, amém? Então vejam bem, na cabeça do Paulo, no ensino paulino, o que é um crente carnal para ele? Então, crente carnal, segundo o ensino de Paulo, ele tem duas marcas. A primeira marca é que ele não tem profundidade bíblica. A segunda marca é que ele vive em desunião. Os versículos 1 e 2, Tia Lili, desse texto, ele vai dizer assim, olha gente, quando eu estive no meio de vocês, eu tive que tratar vocês como meninos. Não deu, sabe, para eu falar, sabe, sobre coisas mais profundas. Eu tive, sabe, que estar no meio de vocês como quem pisa em ovos. E sabe qual é o detalhe de meninos, gente? É porque meninos, eles não suportam o alimento sólido. Olha, você que tem menino, menina lá na sua casa, menino pequeno, menino não gosta de feijoada, gente. Menino não gosta de buchada, gente. Menino não gosta de maniçoba, gente. Menino gosta, sabe, é de Danone, é de leitinho, é de pizza, é de iogurte. Então Paulo ele está falando que quando ele chegou na igreja de Corinto, ele sentiu essa dificuldade. Ele percebeu que os meninos e meninas daquela igreja ainda estavam na mamadeira, gente. Era crente, sabe, que ainda estava com chupeta na boca. Era crente que ainda estava, sabe, vivendo com brinquedo na mão. Meninos com carrinhos, meninas com bonequinhas. Gente que ainda estava na fase do leitinho, gente que ainda precisava de babazinha para trocar fralda, sabe, para cuidar dos interesses, das manias. Então Paulo ele está falando nesses dois primeiros versículos, mais ou menos assim para essa igreja, olha, porque vocês são meninos e meninas, vocês não podem suportar a carga que os maduros eles suportam. E gente, por que a gente está falando isso aqui, olhando para esses dois versículos? Porque existe uma necessidade urgente, dentro da casa de Deus, dentro da família de Deus, dentro da igreja de Deus, dos maduros serem levantados para ajudar outras pessoas mais fragilizadas a serem bênção e serem também edificadas, amém, queridos? Glória a Deus por isso. Irmão Lula, glória a Deus por isso. Irmão Amâncio, irmão Lula, eu quero falar contigo no final, viu? Não vai embora sem falar comigo. A gente faz o culto, a gente vai pregando, mas também eu estou prestando atenção em tudo, viu, gente? Eu vou mandando os recados aqui também para vocês. Outra coisa sobre o crente carnal, fala para quem sentou ao seu lado, olha, a partir de hoje, você deixa de ser um crente carnal, viu? Eu quero ver você mais espiritual, em nome de Jesus. Eita glória! Olha o versículo 3 e 4, Paulo diz assim, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós
Irmãos, olha só, inveja, contenda e dissensão. Glória a Deus, graças a Deus, que não existe dentro da IBMA inveja, nem contenda, nem dissensão, não é verdade? Claro que existe, ninguém aqui foi para o céu ainda, né, irmãos? Nós estamos em fase de aperfeiçoamento. Olha, nós vamos lançar uma camisa, viu? Estamos em obras, viu? Eu acho que vai vender bastante, viu? Aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para cumprir até o dia final, viu? Olha o versículo 4: porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não é assim que vocês são carnais? Então, Paulo ele está dizendo aqui, que a carnalidade, olha gente, como isso aqui é interessante, carnalidade e imaturidade se manifesta no ambiente de inveja, contenda e partidarismo. Então, onde tem inveja, contenda e partidarismo, o que está acontecendo nesse ambiente? Carnalidade e imaturidade. Olha que coisa interessante que Paulo está falando. Agora veja bem, onde é que a maturidade e a espiritualidade se manifesta? A maturidade, a espiritualidade do Evangelho se manifesta onde tem comunhão. Você pode dizer amém por isso? Onde tem reconciliação, você pode dizer amém por isso? E onde existe gratidão. Então veja bem, crianças imaturas, porque Paulo chama aquela igreja de meninos, de crianças, eles brigam por qualquer coisa, eles se abandonam por qualquer motivo. Já esse pessoal, sabe, que foi forjado do fogo de Deus, esse pessoal que amadureceu, ele sofre o dano por qualquer motivo, porque para esse tipo de gente madura, porque para esse tipo de gente que é espiritual, a comunhão da família de Deus precisa ser preservada, irmãos. Então nós vamos nos esforçar, com o movimento do Espírito Santo, para preservar sempre a comunhão no nosso meio. Sabe por quê, irmãos? Cada pessoa que está hoje aqui, ela é importante para Jesus, amém por isso? E porque é importante para Jesus, é importante para a gente também. Então, se depender de mim, irmãos, nós vamos envelhecer juntos. Se depender de mim, irmãos, vocês vão participar do meu funeral, viu? E quem sabe, né, eu vou fazer de um de vocês, viu? Porque não existe no nosso coração a ideia de abandonar vocês, né? De deixar de frequentar, de congregar, de ter comunhão. Então esses laços que nos unem na igreja, a comunhão, o amor fraternal, é uma obra do Espírito Santo, irmãos. Porque sabe, para a gente chutar o balde, para a gente desistir um do outro, sabe, é a coisa mais fácil, porque a carnalidade da gente, a humanidade da gente, ela facilita muito esse tipo de ambiente. Finalzinho do versículo, Tiago, 3 e 4, meu filho, diz assim, olha: não sois porventura carnais, e não andais segundo o homem. Então Paulo está falando aqui, que para essa igreja o seguinte, irmãos, uma coisa é a gente ser feito de carne. Quem aqui é feito de carne, diga amém. Agora outra coisa, irmãos, é a gente ser governado por essa carne. A gente é feito de carne, mas isso não significa que nós vamos fazer a vontade dessa carne. Por que eu estou falando isso hoje à noite aqui para a gente? Porque tem gente que acha esse negócio, sabe, de divisão, esse negócio de cisão, de preferência, de insubmissão, a coisa mais espiritual do mundo, porque muitas dessas coisas é feito assim, em nome de Deus. Porque Deus falou comigo que eu tenho que romper os laços contigo. Deus falou comigo que eu tenho que te abandonar. E eles acham essas coisas muito natural. O Paulo, ele trata esse tipo de comportamento de uma forma completamente diferente. Paulo, ele chama esse tipo de divergência não resolvida de falta de profundidade bíblica e carnalidade. Então Paulo está falando aqui para essa igreja, e esse eco chega hoje aqui na nossa igreja, que as discórdias não resolvidas não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Porque a vontade de Deus é que a igreja seja uma grande família de gente espiritual, de gente madura, que se suporta, que se perdoa, que se ama,
que tem comunhão, que se reconcilia para a glória de Deus. Então a gente revela a nossa maturidade, a nossa espiritualidade através do amor, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu consigo te abençoar nessa noite, amém? Então vamos lá. A pergunta de hoje é o seguinte: o que esse primeiro texto aqui acrescentou na tua vida? O que esse primeiro texto aqui ele mexe com você? Será que você consegue enxergar qualquer tipo de falta de profundidade bíblica e carnalidade na sua vida? O que você vai fazer a partir de hoje para se tornar um crente mais espiritual? A partir de amanhã, o que você vai fazer? Você vai orar mais? Você vai fazer um voto com Deus para dizer assim: Senhor, eu vou começar a me organizar para ser mais santo, para ser mais espiritual. Gente, é isso que está acontecendo no meio da equipe pastoral, tá? Logo o pastor Eduardo ele vai estar compartilhando com todos nós o nosso projeto de avivamento. Passa por um avivamento pessoal. E o que é um avivamento pessoal? É a gente ter hora para acordar, para ir para a presença de Deus, para fazer a nossa oração, para ler a nossa Bíblia, para fazer aquela limpeza na alma da gente, vasculhar se tem algum pecado não confessado, se tem alguém que a gente precisa liberar, perdoar. Então isso está acontecendo com a gente está dando esse exemplo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente acredita que se começar na gente, se esse avivamento tomar a vida da gente, daqui a pouco a nossa igreja vai estar toda incendiada pelo fogo e o poder de Deus. A gente acredita nisso. E se é para aplaudir, aplaude direito para Jesus. Vamos em frente então. 1 Coríntios 3, Paulo ele está fazendo aqui um ensino para a igreja de Corinto. O primeiro ensino, ele diz que a igreja é a família de Deus. E como família de Deus tem que ter comunhão. Amém por isso? Segundo ensino, ele diz que a igreja é um campo, é uma lavoura de Deus. Versículo de número 5. Vamos lá? Olha lá. Pois quem é Paulo? Pois quem é Apolo? Se não ministro pelo qual os crestes, e conforme o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, cada um vai receber o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, meus irmãos? Que a igreja, como lavoura de Deus, como campo de Deus, é um lugar de crescimento. Se a gente está dentro de uma igreja que é uma igreja de Deus, a gente tem que crescer, glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, o ambiente da criação divina é a coisa mais natural da criação, o crescimento. Se é uma coisa de Deus, vai crescer. Porque a vontade de Deus é que cada pessoa dessa igreja, cada casal dessa igreja, cada família, cada profissional dessa igreja, a vontade de Deus é que essas pessoas cresçam. A vontade de Deus é que todos nós venhamos a crescer. Se tem alguma coisa que travou a nossa vida, se está acontecendo alguma coisa comigo e com você, e a gente não está experimentando um crescimento, irmãos, o problema não está na palavra de Deus. O problema não está em Deus, o problema está na terra do coração da pessoa que está recebendo a semente de Deus. E é por isso que a gente precisa entender que nós precisamos sempre estar regando a nossa vida, estamos olhando para a nossa vida, estamos fazendo essa faxina na nossa vida. Então, duas coisas a respeito do crescimento, gente. Falando sobre crescimento, tem uma palavra que se usa muito, que é a numerolatria. Então, o que seria a numerolatria? É gente que idolatra número. Tem gente que é fascinada, quer crescer, quer ter resultado, quer ver a coisa grande. Mas o cuidado que a gente precisa ter com a numerolatria, isso vai em todas as áreas da vida da gente, inclusive a financeira, é que tem gente que para crescer topa qualquer tipo de negócio, faz qualquer tipo de loucura. Irmãos,
E o que nós gostaríamos de dizer para vocês aqui dentro da nossa igreja? A nossa igreja, ela vai ter um crescimento natural de Deus. A nossa igreja, ela vai ter um crescimento, sabe, maravilhoso de Deus, mas sem a gente precisar comprometer a nossa relação com o nosso Deus, com a nossa ética, com a nossa decência e com a nossa honestidade. Você consegue me entender nessa noite? E é dessa forma que eu quero te abençoar hoje aqui. Que você entenda que o teu crescimento, ele faz parte do projeto de Deus para a tua vida. Mas a gente precisa crescer, se desenvolver, se multiplicar da forma certa. Existe a forma certa e a forma errada do crescimento. Então a gente precisa tomar cuidado com a numerolatria, que é essa idolatria, que é esse fascínio pelos números. A segunda coisa a respeito do crescimento é a numerofobia. O que seria a numerofobia? É gente que tem medo de crescer. É gente que tem medo de resultado, é gente que tem medo, sabe, de se tornar grande. E por que eu quero tocar nesse assunto aqui da numerofobia? Irmãos, olha só, crescer dói. Crescer exige mais responsabilidade. Crescimento vai me chamar para o ambiente de mais trabalho, de mais organização. Aí tem gente assim, sabe, que por conta da acomodação, quer justificar a sua falta de crescimento com a conversa fiada, dizendo assim, não, sabe o que é? É que eu prefiro a qualidade do que a quantidade. Só que a gente precisa entender uma coisa, é que a qualidade, ela tem que gerar quantidade na vida da gente. Se você é bom no que você faz, se você é bom naquilo que você representa, você tem que crescer. Então a qualidade, ela vai gerar quantidade, e a quantidade tem que gerar também qualidade. Então, irmãos, quanto mais a gente cresce, melhor a gente tem que ficar. Você consegue me entender? Então, nesta noite, eu quero dizer para você, eu estou te abençoando nesta noite como seu pastor, para você experimentar o crescimento de Deus em todas as áreas da sua vida. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender, é que a gente precisa crescer primeiro aqui do lado de dentro, crescer como gente, como ser humano, gente que cresceu no amor, gente que cresceu na sua humanidade, gente que cresceu na forma correta de lidar com o outro, porque quando a gente consegue, irmãos, crescer aqui do lado de dentro, crescer pelo lado de fora, é uma consequência de um detalhe muito pequeno, amém por isso? Eu estou abençoando você, para você se tornar uma pessoa melhor, através do Evangelho do Senhor Jesus, amém? Então vamos em frente, versículo de número 6, Paulo diz aqui, olha, eu plantei, o Apolo regou, agora olha o detalhe do crescimento, mas foi Deus quem deu o crescimento. Paulo ele fala que todo o crescimento faz parte da bênção de Deus na nossa vida. O crescimento ele faz parte de um projeto do Senhor na vida de cada um de nós. Tanto é que Paulo ele vai falar no versículo 5, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme aquilo que Deus deu a cada um. Então veja bem, Paulo está falando aqui para essa igreja, que ninguém dentro da casa de Deus pode ser mais importante do que Jesus Cristo. Coisa interessante, né, meus irmãos? Ninguém pode ter mais primazia do que Jesus Cristo. Por isso ele fala para essa igreja que idolatrava o Paulo, essa igreja que idolatrava Apolo, ele diz assim, quem vocês pensam que Paulo é? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Então o crescimento da igreja, a bênção de Deus na nossa vida, não depende de Flávio, não depende de João, não depende de Paulo, não depende de Apolo, não depende de um método, mas depende de Deus, meus irmãos. E a gente precisa colocar Deus no lugar certo da vida da gente. A gente pode ter aqui na IBMA os melhores pregadores, os melhores pastores, o melhor método, jejum, oração, mas se Deus não tiver presente nos nossos negócios, nos abençoando, a gente não vai chegar em lugar nenhum.
Então a gente precisa trazer a presença para a vida da gente. A gente precisa trazer a comunhão com Deus em primeiro lugar para a vida da gente. E é por isso que Paulo diz: olha, gente, vocês estão colocando o foco de vocês na vida do Paulo. Vocês estão colocando o foco de vocês na vida do Apolo. Por isso ele diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Aí ele mesmo responde assim, olha: sabe quem é Paulo? Sabe quem é Apolo? Versículo 5 ele vai responder: eles são apenas ministros de Deus, pelos quais crestes. Aí presta atenção numa coisa aqui, meus irmãos. O que é o ministro do Evangelho do Senhor Jesus para você? O que é? Para Paulo, o ministro do Evangelho do Senhor Jesus é aquele que serve, não é aquele que é servido, não. Para Paulo, o ministro do Evangelho do Senhor Jesus, ele é o último, ele não é o primeiro, não. Para Paulo, o ministro do Evangelho do Senhor Jesus, ele é o menor na casa de Deus, ele não é o maior, não. Para o Paulo, o ministro do Senhor Jesus é aquele que se esvazia, não é aquele que se promove. Você consegue me entender hoje à noite? Glória a Deus por isso. Então olha só o exemplo que Jesus ele deixou. Meu filho, vê se tu coloca esse texto aqui, João capítulo 13, versículo 14 e 15. Presta atenção, que texto poderoso para abençoar a vida da gente hoje à noite aqui. Olha só, Jesus falando. Olha o que ele diz: ora, se eu, que sou Jesus, Senhor e Mestre de vocês, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Você pode dizer amém por isso? Amém. Versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Glória a Deus. Eu queria convidar você, na noite de hoje, a participar do ministério da nossa igreja. Você toparia participar do ministério da nossa igreja? Pastor, como é que vai funcionar o ministério que o senhor quer que eu participe? O senhor quer que todo culto eu esteja pregando aqui na frente? É mais do que isso. O ministério da nossa igreja, ele precisa ser esse ministério bíblico. E se eu puder colocar na mão de cada um de vocês e carregar também com vocês uma bacia com água e uma toalha, nós deveríamos começar a lavar os pés uns dos outros. Nós deveríamos começar a cultivar esse ambiente que Jesus, ele nos ensinou, que Jesus, ele fez com os apóstolos, que Jesus, ele nos deu exemplo. Então, falando sobre isso hoje, eu gostaria que esse recado de Deus pudesse ser um dever de casa. A partir de amanhã, quem será a pessoa que você poderia lavar os pés dela? O que isso significa, pastor? Você abençoar essa pessoa, você fazer o bem a essa pessoa, um gesto de amor, um gesto de humildade, um gesto de carinho, um gesto de respeito, um gesto de consideração. Será que eu posso ser entendido na noite de hoje? Estou convidando a nossa igreja para carregar a toalha nas mãos e a bacia com água, para a gente lavar os pés uns dos outros, para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Então vamos lá, o que a gente espera da nossa igreja para esse novo tempo? De verdade, irmãos, eu quero mostrar aqui um pouquinho do coração que Deus tem me dado esses dias. Eu espero que nós, os pastores dessa igreja, os líderes de células e ministérios dessa igreja, toda essa gente que está servindo aqui nesse altar, nossos irmãos da mídia, eu espero que cada pessoa que congrega nessa casa, na nossa igreja, a gente aprenda de verdade com o Senhor Jesus a lavar os pés uns dos outros, a servir com mais respeito e amor uns aos outros, e passarmos a nos respeitar segundo os critérios do Evangelho. Eu acho que isso vai ser muito abençoador para o ambiente de Deus aqui no nosso meio. Você está comigo? Diga amém. Então vamos lá, indo aqui para o nosso corre em cima desse texto, versículo de número 7, olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto e para nós hoje aqui, versículo de número 7, nem o que planta e o que rega é alguma coisa, mas é sim Deus que dá o crescimento, não é o que rega, não é o que planta, mas é Deus que dá o crescimento.
Versículo 8: tanto o que planta e o que rega receberá o galardão pelo seu trabalho. Então ninguém trabalha de graça na obra de Deus. Deus ele paga, Deus ele recompensa. Então não pense, sabe, que você vai ficar sem receber daquele que é o dono da obra, por todo o bem que você está fazendo pela causa do Evangelho. Versículo 9: porque nós, os ministros, somos cooperadores da igreja, somos cooperadores de Deus, e a igreja é o campo, é a lavoura, é o edifício de Deus. Então, irmãos, o que a gente aprende nessa colocação de Paulo? Que todos nós, como ministros de Deus, todos nós que somos pastores, nós que somos líderes de célula de ministérios, irmãos, nós precisamos sim ser respeitados como homens de Deus e mulheres de Deus. Amém por isso? O que não pode acontecer é a gente começar a receber glória indevida, é querer ser venerado, é querer ser cultuado como uma divindade, como uma pessoa muito espiritual, como uma pessoa muito separada. Isso não é de Deus. Amém por isso? Glória a Deus por isso. Então que essa saúde, que essa boa visão do Evangelho alcance o coração de muitos de nós. Amém? Amém mesmo? Pastor, por que o senhor está aproveitando essa palavra de Paulo para falar sobre isso? Irmãos, eu já vi muitos bons pastores se perderem por se acharem melhor do que os outros. Eu já vi muita gente boa se perdendo por se achar mais espiritual e mais santa do que os outros. Eu já vi muita gente se perder por conta da vaidade, do tapinha nas costas, de elogios e não saber lidar com isso. Eu já vi gente se perder por querer fazer do ministério uma carreira de sucesso. E Paulo ele fala aqui: quem é Paulo, quem é Apolo, se não ministros de Deus, pelo quais crestes. Então a principal meta de um ministro de Deus, de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus, naquilo que ela está fazendo, ela tem que desaparecer, ela tem que sumir, para que a imagem de Jesus apareça. Lembra da música? Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Servo de todos os irmãos. Jesus disse que João Batista era o maior de todos os profetas. Aí esse cara que é chamado de grande por Jesus, ele diz o seguinte: importa que eu diminua e que ele cresça. Que essa seja a nossa pegada nessa última hora, amém, meus irmãos? Eu estou orando para você diminuir e para Jesus aparecer cada vez mais na sua vida, em nome de Jesus. Então vamos lá, encerrando aqui essa janela para a gente ir para a última janela. Querido, olha a pergunta que eu quero fazer para você hoje à noite aqui. Como é que está o seu crescimento espiritual? Você está crescendo espiritualmente? Você está crescendo emocionalmente? Você está crescendo intelectualmente? Logo, logo, pastor Eduardo vai compartilhar conosco o que é inteligência espiritual, o que é inteligência emocional e o que é inteligência intelectual. Poderosíssimo conteúdo que Deus está trazendo para a nossa casa, para a nossa igreja, né? Então, você como ministro, você como uma liderança de Deus, você percebe que você está crescendo como homem espiritual, como uma liderança espiritual, ou você parou no tempo, tu está estagnado? A tua unção ainda é aquela unção que está vencida, defasada, né? Ninguém nem mais fala naquela unção, ninguém nem mais fala daquele jeito, ninguém nem mais usa aquela expressão, está entendendo? É o obreiro que caducou, né? Ele não se atualizou. Irmãos, o Espírito Santo ele tem coisa nova para a vida da gente, amém? E nós queremos esse azeite novo, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. A gente brinca às vezes, né, no nosso meio, dizendo assim: rapaz, mas isso nem funciona mais. Aí um colega diz assim: não, mas eu sou aquele navio velho, que estou saindo do estaleiro, quando eu pegar o oceano, tu vai ver que ninguém me segura.
E assim é com a vida de todos nós, amém, irmãos? Então vamos terminar essa reflexão com o último tópico. Paulo ele mostrou nesse capítulo para a gente que a igreja, como família de Deus, é um lugar de comunhão. Posso ouvir o seu amém? Insista na comunhão. Que a igreja, como uma lavoura e campo de Deus, é um lugar de crescimento. Você pode dizer amém por isso? Levanta a tua mãozinha e profetiza no teu irmão, profetiza o seu crescimento, que você cresça, é isso? Não, que você diminua, que Jesus cresça. Irmão, porque se a gente for orar, irmão Giovanni, que você cresça, aí o negócio vai ficar difícil, né? Ele já extrapolou o tamanho, né? Não pode crescer mais do que isso, né? Agora é diminuir, né? Não, mas é interessante, se você diminuir, Jesus aparecer mais, você vai ficar mais bonito, mais elegante. Daqui a pouco a gente vai te colocar aqui na frente, toda a igreja vai orar, viu? Então vamos lá, terceiro e último ponto, a igreja como edifício de Deus. Olha que coisa interessante, é lugar de quê? Como edifício? De qualidade, irmãos. É comunhão, é crescimento e é qualidade. Vamos conferir essa qualidade aqui no texto, versículo 9. Na verdade o texto ele é bem longo, né? Então eu vou cair logo aqui no ponto principal, para dar tempo da gente orar antes das 9 horas. Então veja bem, olha, a igreja como um edifício de Deus é um lugar de qualidade. Olha a pergunta que eu vou te fazer: quando tu vai fazer uma obra, uma reforma lá na tua casa, tu usa material de primeira ou material de terceira? Olha, eu sei que tem crente que vai no mais barato, eu sei que tem crente que vai no material de terceira, aí quer fazer, sabe, uma arrumação, aí daqui a pouco estoura tudo, dá maior trabalho, dá maior meleca e aquela confusão, você está entendendo? Aí acaba gastando 2 vezes. Irmãos, a igreja é um lugar de qualidade. Deus ele trabalha com qualidade. Eu quero terminar falando para você a respeito disso, irmãos. Então olha só, quem quer ter qualidade de vida vai ter que ter critério. E que critério é esse? Se você quer ter saúde, qualidade de vida, você vai ter critério naquilo que você vai comer, naquilo que você vai beber, naquilo que você vai ouvir, até com as amizades com quem você vai se relacionar. Imagine você se relacionando só com gente carnal, gente negativa, gente que gosta de confusão, gente que quando abre a boca é só para falar desgraça. Meu irmão, isso contamina a vida da gente. Você está entendendo? Por isso que a gente tem que ter critério. O que está entrando nos nossos ouvidos? O que está entrando nos nossos olhos? O que está entrando na nossa boca? O que está entrando no nosso coração? Se a gente quer ter qualidade de vida. Então olha só, a igreja como edifício de Deus é um lugar de qualidade. Nós não vamos trabalhar com qualquer coisa, irmãos. E o que eu quero mostrar aqui para você aqui, olha. Versículo de número 11. Bota lá, meu filho. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está falando para a igreja que o fundamento da igreja é Jesus. Então não vai dar certo esse negócio de inventar uma nova visão, um novo método, uma nova arrumação. O fundamento da igreja já foi colocado, irmãos. E é Jesus e pronto, ponto final. Qualquer outro tipo de conversa fora de Jesus é conversa fiada. Não caia nessa, porque tem muita gente caindo nessa conversa fiada, porque é carnal, não tem profundidade bíblica, não se submete a ninguém, não congrega, não tem pastoreio, anda de igreja em igreja, de visita em visita, é igual macaco de galho em galho, e acaba não sendo edificado. Então Paulo ele vai falar sobre o material que se utiliza na edificação da igreja. Coloca o versículo 12, meu filho. Olha só, gente, isso para mim aqui me abençoou tanto. Ontem foi segunda, ontem
Deus falou tanto comigo nesse texto. Olha só, gente, olha que profundidade isso aqui, ó. Versículo 12, Paulo está falando o seguinte, que tem gente, tem ministro de Deus, que vai trabalhar com a igreja usando ouro, prata e pedras preciosas. Gente, o que é isso? Está falando de conteúdo bom, está falando de profundidade bíblica, está falando de sã doutrina, está falando de gente que sabe para ministrar, vai estudar, vai mergulhar, vai cavar fundo, para colocar na mão da igreja os tesouros de Deus, que é ouro, prata e pedras preciosas. Mas nesse versículo também ele está falando que tem outro tipo de gente que vai trabalhar com madeira, feno e palha. Que material é esse? Está falando de material barato, sem valor, sem profundidade, material raso, material mentiroso, material que qualquer um tem à sua disposição. Agora, irmãos, eu falando aqui sobre esse versículo, eu quero que você faça uma avaliação aqui e agora, honesta com você. Eu queria que você avaliasse a igreja que você está congregando hoje, a Igreja Batista Missionária da Amazônia. Você acha que aqui na IBMA a gente está alimentando você com madeira, com feno e com palha? Ou você sente que o ministério, os líderes, eu falo também de toda a liderança, até mesmo os líderes de células, nós estamos motivando as pessoas para procurar colocar na sua mão ouro, prata, pedras preciosas e muitas outras riquezas de Deus. Que tipo de material, que tipo de alimento você está sendo alimentado, você está recebendo na igreja onde você está congregando? Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. A gente ter essa consciência, para que a gente valorize, para que a gente saiba que onde nós estamos, a gente tem responsabilidade, não somente dos pastores com a nossa vida, mas da nossa vida com aquele lugar, com aquelas pessoas, com aqueles irmãos. Então, Paulo ele leva isso aqui de uma forma tão séria, irmãos, que no versículo de número 13, ele dá um aviso para os pastores, para os obreiros, para os líderes, para os ministros do Senhor. Versículo 13 ele diz o seguinte, que a obra de cada um vai ser provada no fogo. Agora imagine, o cara que trabalha com madeira, feno e palha, quando na hora que ele passar no fogo, o que vai acontecer? Vai queimar, não vai ficar nada. Versículo 14 ele diz que se a obra de alguém permanecer, esse vai receber o galardão. Agora imagine, eu estou chegando aqui na prova de fogo com ouro, prata, pedra preciosa, o fogo não destrói. Ele está dizendo que esse tipo de gente vai receber o galardão. E no versículo 15 ele diz assim, se a obra de alguém não permanecer, esse vai perder o galardão, mas ele será salvo pela misericórdia de Deus, ainda que pelo fogo, mas também tem que se arrepender. Gente, para a gente terminar, olha o versículo 15 e 16. Olha só, gente, que coisa poderosa. Vocês não sabem, olha Paulo falando aí no 16 e 17. Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós? Glória a Deus por isso. Olha o 17. Se alguém destruir esse templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O que Paulo está falando aqui? Ele está responsabilizando pessoas, como quem diz, que tem muitos obreiros que vão dar conta pelo que eles fizeram com a igreja. É disso que Paulo está falando. Ele está falando que Deus mesmo, ele se encarrega de hoje aqui, porque Paulo ele mostra para a igreja de Corinto, e a gente faz o eco a essa voz, que Deus ele não aceita que a sua igreja seja alimentada com qualquer coisa. E do que a gente está falando? A gente está falando de madeira, de feno, de palha.
quando Ele coloca à disposição de todos nós pedras preciosas, prata e ouro. Agora, para a gente encontrar essas riquezas dos tesouros de Deus, a gente tem que mergulhar, a gente tem que cavar fundo. E como é que a gente faz isso, pastor? Através da oração, através da consagração da gente, através de uma vida organizada, para colocar Deus em primeiro lugar. Pastor, mas o senhor não sabe, pastor, a minha vida é um corre-corre, eu não tenho tempo para nada. Irmãos, sabe como é que a nossa equipe pastoral está se organizando? Eu já venho com esse ambiente lá de trás, mas agora o time está fazendo assim. A gente começa o nosso devocional 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Até às 7 horas da manhã, nós já tivemos 2 horas na presença de Deus. E sabe qual é o resultado disso, irmãos? Mais unção, mais alegria de Deus, mais profundidade, mais ouro, mais prata, mais pedras preciosas e as riquezas dos tesouros escondidos que estão à disposição de todos aqueles que querem cavar fundo. Amém por isso? Será que a gente consegue abençoar a sua vida hoje aqui? Com essa palavra de Paulo à igreja de Coríntios? Será que a gente consegue motivar a sua vida quando a gente fala que a igreja é a grande família de Deus e nós precisamos de comunhão? É o campo de Deus, é a lavoura de Deus, e a gente cresce nesse ambiente, mas é também o edifício de Deus, e esse edifício não é construído com material raso de terceira, é construído com pedras preciosas, prata e ouro, e é dessa forma que nós queremos abençoar a sua vida. Amém por isso? Fique de pé, e eu quero convidar você a vir aqui na frente com a gente, para a gente orar aqui nesse altar, irmãos, e a gente transferir um pouquinho desse ambiente de oração que a gente está experimentando na nossa torre, e permita que a gente abençoe a sua vida, os seus negócios, a sua família, seu casamento, os seus desafios. Podem vir, que a gente conclui a nossa noite hoje aqui orando uns pelos outros, tá bom? Se tu olhar